Boa tarde. Bom, então primeiro eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui para dividir um pouquinho com vocês tudo que eu tenho estudado ao longo do tempo aí. Então eu sou Ana Beatriz, eu sou psicóloga e estou trabalhando com o professor Gerson lá na UFRJ, no IPUB. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tomadas de decisão na terceira idade, escolhas e bem-estar financeiro. Bom, a tomada de decisão, então, ela é um processo cognitivo complexo que envolve escolher entre duas ou mais opções com base em algumas características. Pode ser características da própria tomada de decisão, né? Ela ser simples ou complexa. Por exemplo, onde eu vou almoçar, isso é uma tomada de decisão simples, né? Ou complexa, onde eu vou investir, né? Ela depende de características ambientais, que cultura, que contexto é esse que eu estou falando, e características pessoais. Quem é que está tomando essa decisão? Homem ou mulher? Qual a idade dessa pessoa? As percepções que essa pessoa tem? Traços de personalidade, como o Bernardo já colocou aqui. Tolerância às escolhas, se eu sou mais tolerante ao risco, menos tolerante, né? E como que a gente toma decisões? Bom, isso é uma pergunta que muita gente tenta explicar. A economia neoclássica, ela falava de uma teoria da utilidade esperada, né? Que apontava muito para as decisões com base na racionalidade, né? Então, o que eu vou almoçar, por exemplo? Bom, racionalmente a gente sabe que é bom comer salada, mas nem sempre a gente come salada, né? Então, pela teoria da utilidade esperada, então eu estou tomando uma decisão errada. Eu tenho uma opção certa, né? E se eu não escolho essa opção, eu estou cometendo um erro. Que, na verdade, então a gente toma muitas decisões erradas ao longo da nossa vida. E aí, outras teorias começaram a se preocupar com a tomada de decisão para tentar entender por que então a gente erra tanto, né? Então, a teoria do prospecto, que mostra que depende de como o problema nos é apresentado, né? Isso vai fazer que eu escolha uma opção com mais ou menos risco. Então, por exemplo, se alguém apresenta um problema para a gente aqui sobre um novo medicamento e essa pessoa fala para a gente que esse medicamento vai salvar 80% das pessoas, a gente vai tomar uma decisão com base nesse salvamento. Se alguém fala que que esse mesmo medicamento ele não vai salvar 20% das pessoas, estatisticamente a gente está falando da mesma coisa, né? Mas as pessoas fazem uma escolha diferente dependendo de como isso é apresentado. Depois, na década de 90, né, o Damasio também veio com a ideia de um marcador somático que, além de como o problema é apresentado, também depende da emoção envolvida ali naquele tema para que a pessoa tome uma decisão. Então, ele testava isso com pacientes com lesões no córtex pré-frontal, que é uma parte do cérebro que tem a ver, né, com essa tomada de decisão. Esses pacientes eles podiam fazer cálculos muito bem, né? Só que tinha alguma coisa ali, que ele chamou dessa emoção, né, que não estava presente. Então, muitas vezes eles faziam escolhas com consequências negativas importantes para a vida deles, né? E hoje em dia a gente fala de modelos multifatoriais, que vai levar em conta tudo na hora de tomar decisão. E isso faz com que a tomada de decisão seja um objeto de estudo bastante complexo, né? Porque a todo momento a gente precisa falar quem está tomando essa decisão, em qual lugar está tomando essa decisão, em qual cultura, mas a gente precisa fazer
esse recorte, né? E por que tomar decisões é importante? Primeiro, porque elas estão presentes em todos os momentos da nossa vida, né? A hora que a gente vai acordar, onde a gente vai almoçar, com quem que a gente vai casar, se vai casar ou não vai casar. Então, todo momento a gente está tomando decisão. Além disso, a gente tem que lidar com as consequências das nossas decisões. Muitas vezes não parece que as consequências estão ali presentes. Até porque muitas consequências são muito a longo prazo e a gente não percebe que tem a ver com decisões que a gente tomou muito lá atrás. Mas elas estão ali. Então, quando a gente toma uma decisão, a gente faz uma escolha hoje. Muitas vezes a consequência ela vai estar lá no futuro, né? E essa consequência ela pode afetar diretamente a nossa qualidade de vida e nosso bem-estar. E isso também com a nossa tomada de decisão financeira. E aí eu vou fazer só um recorte rapidinho para a gente falar sobre qualidade de vida, né? Qualidade de vida foi um conceito que ele surgiu após a Segunda Guerra Mundial, né? E inicialmente, não como conhecemos hoje. Inicialmente, era um conceito que falava sobre grau de satisfação ou prazer, né? Em relação aos aspectos da vida. Esse conceito ele foi evoluindo e em 95 a OMS ela fala de uma percepção do indivíduo sobre sua posição na vida, considerada no contexto da cultura e dos valores nos quais vive e elabora seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. E esse conceito de qualidade de vida, ele é um conceito multidimensional, então ele pode ser mensurado tanto em termos subjetivos, né, das percepções que a OMS fala, quanto em termos objetivos. Então, aqui, se a gente fosse mensurar de forma subjetiva, por exemplo, relações sociais, a gente pergunta para a pessoa qual a qualidade das relações sociais que ela tem. De forma objetiva, a gente pergunta a quantidade de pessoas com quem ela se relaciona, por exemplo. E dentro da qualidade de vida, temos essa dimensão financeira que entra aí de forma importante, né? Cada grupo vai ter uma prioridade diferente quando fala de qualidade de vida. E é aí que eu quero chegar. O Gerson falou um pouquinho sobre os idosos, né? E é aí que eu quero chegar na qualidade de vida, né? Esse trabalho, ele fala da perspectiva das pessoas idosas do que é qualidade de vida para elas. E foi um estudo nacional, feito na Inglaterra, com 999 pessoas, de idade de 65 anos ou mais. Foi feito entre 99 e 2000, e os dados foram qualitativos. Então, as pessoas perguntavam para os idosos o que era qualidade de vida, eles tinham um roteiro do que perguntar, e as pessoas iam falando livremente o que eles achavam que era qualidade de vida. E aí, os autores, eles dividiram essa fala das pessoas em falas que ressaltavam um ponto positivo daquele item, né, que ele estava falando, e falas que ele ressaltava um ponto negativo. Mas o mais importante para mim desse estudo, para a gente falar aqui hoje, é o seguinte. Bom, vocês estão vendo ali que eles falam de relacionamentos, local de moradia, mas aqui a gente está falando um pouquinho sobre a parte financeira. E que está aqui, né? Circunstâncias financeiras. Muita gente falou sobre ela. Mas o mais importante é que as pessoas falam sobre as circunstâncias financeiras, atribuindo isso à sorte, né? Então, muito da qualidade de vida que a gente tem financeiramente é percebida como sorte, né? Que sorte que hoje em dia eu estou com essa qualidade de vida financeira, né? E aí, a minha pergunta é,
sorte ou consequência de decisões feitas ao longo da vida. Bom, então eu trouxe aqui um dado sobre uma pesquisa do Wall Street Journal, que ele fala o seguinte: 60% dos trabalhadores americanos, eles teriam menos de 25 mil dólares em investimento, desconsiderando o investimento em imóvel de moradia. Isso aqui também me lembra do painel anterior, né, sobre a cerveja. Tem a ver, as 3 cervejas lá que eu deixei de tomar, tem mais ou menos a ver com isso. Famílias americanas, mantidas por pessoas entre 60 e 62 anos de idade, elas tinham menos de 1/4 do que seria necessário, né, para manter o padrão de vida que elas gozavam se essa pessoa se aposentasse. Então, assim, hoje em dia elas tinham esse padrão de vida, mas se aposentasse não ia ter os rendimentos necessários. Então, sobre essa pergunta, sorte ou consequência de escolhas, a conclusão que a gente pode chegar é que existem fatores limitantes desse planejamento financeiro. Um primeiro fator pode ser a falta de recurso, né? A pessoa não tem recurso para investir. E isso, no Brasil, é um problema, em outros países também. Mas, além disso, e é o que a gente está falando aqui, é a pessoa que tem algum recurso. Não precisa ser muito, como a gente vai ver aqui num próximo estudo. Mas, ou ela opta por gastar todo o recurso e não investir, ou ela não sabe como investir. Então, ela não investe por conta disso. E, além disso, outros fatores limitantes têm a ver com as próprias características da tomada de decisão, né? Que é uma tomada de decisão complexa, né? O que eu vou fazer hoje vai afetar o meu futuro. As características ambientais, a gente está falando de uma população brasileira, e aí eu coloquei atendida pela CVM para pegar um gancho e falar de um estudo que a gente está fazendo em parceria com a CVM, né, para entender exatamente quem é esse investidor e poder auxiliar a parte educacional da CVM, principalmente nesse tópico, né, de falta de conhecimento sobre como investir, como que a gente vai dar o subsídio para essas pessoas investirem. Além disso, nesse estudo a gente vai considerar as características pessoais da amostra. Bom, então essa é a pesquisa que eu estava falando para vocês, que nós vamos realizar junto com a CVM. Essa pesquisa ela já está aprovada pelo Comitê de Ética, e nessa pesquisa a gente vai querer compreender aspectos da propensão e tolerância ao risco, que são conceitos um pouquinho diferentes, e bem-estar financeiro dos investidores brasileiros. Aqui a gente vai pegar diferentes faixas etárias, identificando fatores ontogenéticos e culturais no processo de tomada de decisão. E, bom, a gente conseguiu aprovar no Comitê de Ética essa pesquisa, e agora estamos em fase de planejamento do questionário, né? Espero que ano que vem, né, a gente venha apresentar esses dados. Já estou me convidando. E o que ela vai render, né? Principalmente nas fases iniciais, ela vai render instrumentos válidos para estudar esses construtos para a população brasileira. Porque muitas vezes a gente tem instrumentos estrangeiros e se a gente for aplicar no Brasil, culturalmente podem não fazer sentido, e mesmo assim a gente tem que ter a certeza de que o que eles estão medindo no Brasil fazem mesmo sentido, né? Então, a gente está nessa fase de construção do instrumento e depois vamos para a fase de construção de um modelo mesmo dessa tomada de decisão, né, do investidor brasileiro.
E o que a gente já sabe sobre isso, porque a gente não partiu do nada para propor esse objetivo. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre o que eu estudei no meu doutorado, né? Que no meu doutorado eu não foquei em risco financeiro, eu estava estudando relações gerais. E naquele momento eu estava estudando especificamente a propensão ao risco diante de contextos de imprevisibilidade. Então, eu queria saber o quanto a pessoa percebia imprevisibilidade no seu ambiente, né? Essa imprevisibilidade podia ser no ambiente infantil ou no ambiente atual, e o quanto essa imprevisibilidade ela me falava sobre o comportamento de risco dela hoje em dia. Não só risco financeiro, tudo bem? Risco no geral. Bom, então eu trabalhei com estudantes de graduação, 120 mulheres e 91 homens, e esse foi o meu resultado. Aqui, gente, a gente criou um modelo, e o que é mais importante aqui, que vai dar um norte também para a nossa pesquisa atual, é que a percepção que a pessoa tem sobre a imprevisibilidade do ambiente dela infantil, então, o quanto ela percebia que alguns recursos no ambiente dela, na infância, estavam disponíveis ou não é ter assim, a quantidade, é se ele estava disponível ou não. Esteve altamente correlacionado com o risco que ela corria nos instrumentos que a gente estava propondo para ela. Mais uma vez aqui, eu estava falando de risco no geral, né? Agora, a pesquisa ela vai se focar no risco financeiro. E relações mais específicas sobre o risco financeiro, eu trouxe um trabalho aqui do Joe e do Grumble, que tinha o objetivo de desenvolver e testar um modelo teórico para entender determinantes de satisfação financeira. Essa satisfação é a satisfação do presente, o quanto a pessoa via que no presente ela estava satisfeita com o financeiro dela. Então, eles mandaram e-mails para administradores, economistas, gerentes do Texas, e eles mandaram 500 e-mails e receberam 220 respostas. 86,8% eram mulheres, com a média de idade de 43 anos. E eles também construíram um modelo, e nesse modelo, para a satisfação financeira atual, idade, gênero e renda total não foram importantes na análise. Então, não importou quantos anos a pessoa tinha, se ela era homem ou mulher, e nem o quanto ela ganhava, né? A quantidade não foi importante. O importante é como ela alocava essa renda. E o que era importante para a satisfação financeira naquele momento? O comportamento financeiro da pessoa. Então, se ela usava cartão de crédito, se ela não usava, quanto ela tinha controle sobre o que ela fazia financeiramente. O nível de estresse financeiro, então, quem dependia dela, o que ela tinha que pagar, o que ela não tinha, se ela tinha contas, se ela não tinha dívidas, e o conhecimento financeiro, né? Então, quanto mais ela conhecia financeiramente o que ela fazia, mais satisfação financeira ela tinha. E, para finalizar, aqui eu estou mostrando só como a tomada de decisão ela é diferente em cada faixa etária, né? Já que a gente vai falar dos investidores da CVM, a gente está falando de faixas etárias diferentes, eu trouxe um estudo aqui para falar sobre a comparação do que cada pessoa leva em conta em cada faixa etária para tomar decisão. Então, esse estudo foi feito com 207 jovens universitários, 205 adultos e 177 aposentados. Os jovens universitários, eles levam em conta a emoção e a pressão social para tomar decisão. Isso tem muito a ver com o que a gente fala que jovens eles são mais risk-taking, né? Eles tomam mais o risco, assim.
Os adultos, eles levam em conta as restrições de tempo e dinheiro, informação e o objetivo, e a pressão do trabalho para tomar decisão. E, para os aposentados, o que é mais importante é a incerteza envolvida para a tomada de decisão. Então, como conclusão, a gente tem que o processo de tomada de decisão, ele refere-se à seleção de alternativas satisfatórias mais do que alternativas ótimas. Então, se antes a gente pensava que tinha uma alternativa certa e uma errada, hoje a gente já pensa, tem que analisar que contexto é esse, que pessoa é essa que está tomando a decisão, para a gente saber, né, se tem certo e errado não tem. Então, se aquilo ali foi realmente o possível. E mesmo que não percebamos, a tomada de decisão afeta a nossa vida a curto ou a longo prazo, né? E algumas questões ainda estão abertas para pesquisa e por isso que a gente está investindo em fazer essa pesquisa, como características da população brasileira sobre o tema, né, de tomada de decisão, relações entre a propensão ao risco financeiro e tolerância ao risco financeiro. Muita gente às vezes acha que é a mesma coisa. Não sei, vamos mensurar, né, para ver como é que se esses construtos eles são iguais, são diferentes, estatisticamente falando. Né? Relação entre a propensão ao risco e o bem-estar financeiro, as influências dos traços individuais, a tomada de decisão financeira na terceira idade, que é um assunto que também é muito negligenciado pela academia. Risco na terceira idade, né? Também é uma coisa que não se fala muito. E é isso.